boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treino de questões para o concurso de Itaquá. Vamos lá, sobre autores, parte 1. Por que parte 1? Porque nós teremos continuação, tá? Não é só esses autores, tem que contemplar a bibliografia inteira. Então, aqui é só as primeiras 25 questões dos autores, tem mais. Específico para educação infantil. Depois, no próximo horário, educação especial. Depois, no último horário, fundamental. Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Está muito pequenininho para enxergar. Vamos lá. O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Lançado esse Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, ou seja, eles lutaram por uma escola nova, diferente, né? Foi lançado em 1932, olha quantos anos atrás. O manifesto tem sido fonte de estudos historiográficos sobre educação, por ser de grande importância no âmbito de discussões acerca da escola pública no Brasil. Então, essa discussão da nossa escola pública, desde 1932, está sendo discutido referente a uma escola pública, gratuita, de qualidade, que seja laica, enfim. Circulou um âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação e representou simultaneamente um plano de ação nacional em busca da estruturação de um sistema educacional e um documento de discussão e reflexão sobre o ambiente político e social dos anos de 1920 e 1930. Então, aí na bibliografia de vocês, bibliografia de Itaquá, tem este autor Azevedo, Fernando de Azevedo. Tem outros autores que falam sobre o mesmo conteúdo, tá? Não na bibliografia de vocês é só ele. Vamos à pergunta. Sobre o Manifesto dos Pioneiros, o não se configura como uma das ideias do documento. Ou seja, em todas as alternativas, vai bater com as ideias deste documento da Escola Nova. Uma alternativa não tem nada a ver com a Escola Nova, com esse manifesto. É essa que eles querem, a alternativa. Vamos lá? Vamos olhar aqui as opções. Deixa eu ver, vai até a D. Vamos lá. Na letra A está dizendo o quê? Colocar a educação como um privilégio fornecido pela condição econômica e social do indivíduo, ou seja, voltada para a satisfação de interesses classistas. B, então, qual delas é a errada que eles querem? B, propor o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica, dentre outros, com o objetivo de tornar público o que era e o que pretendia o movimento renovador. C, propor práticas pedagógicas tidas como tradicionais, visando a uma educação que possa integrar o indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso de todos à escola. Então, aqui, eles queriam mudar, né? Era o tradicional mudar para uma escola nova. D, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores intelectuais, dentre eles Anísio Teixeira, que é o principal desse manifesto, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima, Cecília Meirelles, entre outros. Então, nessa daqui, eles querem um não, né? Ó, eles querem o que tá errado. Ok? Eles querem o que tá errado. E o que está errado é a alternativa A. Por que, professora, está errado?
Em nenhum momento eles vão dizer que a nova escola que eles querem, esse manifesto, interfere condição econômica. Por isso que está errado, essa é a errada. Em nenhum momento eles falam de situação econômica que tem que ser, por exemplo, para os de classe social baixa, uma qualidade de ensino, e para quem tem uma classe social mais elevada, outra qualidade de ensino. Não, é qualidade para todos, e daí eles querem uma educação obrigatória, gratuita, laica, né, com qualidade, transformar as pedagogias tradicionais em novas pedagogias para atender a necessidade do aluno. E, além do Fernando de Azevedo, todos esses outros fizeram parte deste manifesto, principalmente Anísio Teixeira. Então, a B, a C e a D estão corretas e eles querem a incorreta. A incorreta é a letra A. Então, para quem fez a apostila PDF, já treinou antecipadamente, só vai fazer a correção agora, ver se acertou ou ver se errou. Quem não fez esse treino anteriormente, está fazendo agora, tá bom? Então, é por isso que a letra A, eles querem a incorreta. É a A. Vamos lá. Questão número 2. Na bibliografia de Itaquá, a Stella Barbieri, ela tem duas obras, uma complementando a outra, tá? A Stella Barbieri é da área de artes, tá? Ela vai falar sobre as transformações dos territórios, né? De artes. Então, ela foca no artístico, ok? Então, Stella Barbieri discute as interações entre a criança e a arte, destacando o papel das experiências sensoriais. Ou seja, o que é as sensoriais? O tato, a audição, a visão, enfim, tudo, paladar. Então, ela fala da importância de trabalhar arte, né? Trazendo experiências sensoriais para as crianças, que daí vai fazer com que tenha uma construção do conhecimento artístico. Ou seja, que eles possam imaginar, criar, né? Não ficar preso a um padrão, tá? E a Stella Barbieri fala que é para se trabalhar também com obras de arte, mas contextualizadas. Nada copia e cola, deixar os alunos livres, né? Então, com base no que a Stella Barbieri fala, é correto afirmar que, vamos ver, como se deve trabalhar aí a arte. A. O ambiente propício à interação entre criança e arte é caracterizado pela organização didática que delimita as possibilidades de experimentação, evitando dispersões. Em nenhum momento ela vai falar que o trabalho de artes é para evitar dispersões, tá? Tanto é que ela fala que as crianças devem ficar livres para novas experiências, criar, imaginar, né? Usar a sensibilidade, as emoções. Então, aqui, ó, é por isso que não é a letra A, ok? Vamos ver a letra B? Mediação do adulto na experiência artística infantil. Mediação, não significa copia e cola do adulto, né? Deve focar-se a apresentação de referências culturais universais para além das particularidades de cada contexto. A Stella Barbieri não pede para focar em referências culturais. E sim assim. O professor de arte mostra uma obra de arte, contextualiza a obra de arte, é o fazer artístico. Não fica focado nas referências. Então, vamos supor, essa obra é de tal escritor, tal escultor, tal artista, de 1900 e tal. Não é para focar nas referências, tá?
Você aborda o assunto e deixa os alunos livres para contextualizar, para criar, tá? Então, apresentação, ó, focar-se. O foco da autora não é esse, focar-se na apresentação de referências. O foco não é esse. Você tem que apresentar a obra, mas o foco não é esse. Através da obra tem o fazer artístico, o principal é isso, tá? Então, não é a B também. C. Vivência artística na infância deve ser estruturada em torno da reprodução de modelos visuais, garantindo o domínio técnico das formas antes da exploração sensorial. Errado. A autora diz que deve explorar todos os sentidos da criança. E o que está errado aí? Reproduzir modelos. Reproduzir modelos significa copia e cola. Aí, se eles vão copiar e colar a obra, eles não vão ter o quê? Não vão usar a criatividade, a imaginação, né? Então, ela não foca em reprodução de modelos, que a criança olha e copia. E estamos falando de criança, elas não vão ter o domínio técnico, ok? D de dado. O conceito de potencialidade do encontro, apresentado pela autora, ressalta que a interação com a arte na infância está intrinsecamente ligada, aí sim, ó, às múltiplas formas de expressão. Palavra-chave da autora, múltiplas formas de expressão, tanto sensorial quanto simbólica. E o que é uma potencialidade do encontro? É o encontro da criança com a arte. Uma grande potencialidade. A criança descobrindo a verdadeira arte, tá? A alternativa correta, ainda mais pelas palavras-chave aí, múltiplas formas de expressão. A alternativa correta, letra D de dado, tá? Eu nem vou pintar, gente. Acho que não tem necessidade de pintar, porque eu já estou falando por que estão sendo eliminados, para a gente não perder tempo, tá? Então, eu não estou pintando palavras negativas, eu só estou mostrando. Questão 3, é da Barbosa Coorn. Qual é a obra? Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Apresenta o registro de uma professora que afirma: estamos vivendo na turma nosso primeiro projeto pedagógico, a música na vida dos bebês. Então, olha só, as autoras elas falam que é importante trabalhar com projetos desde a educação infantil e uma das professoras, né, numa escola, numa pesquisa, elas estão dizendo que estão vivenciando o projeto pela primeira vez na educação infantil e escolheram aí o tema música na vida dos bebês. Ou seja, desde pequenininhos, né, eles já têm esse contato com a música. Então, é um ótimo projeto para se trabalhar. Através de um repertório diversificado, exploramos o desenvolvimento da sensibilidade e da inteligência musical, favorecendo a construção da linguagem expressiva e simbólica. Nossas tardes têm sido embaladas por diferentes estilos musicais: valsas, bolero, tango, música clássica, bossa nova. Nossa, é bossa nova aí, né? Mas enfim. Deixa eu dar uma olhadinha que tem gente tentando entrar aí, tá, gente? Ok? Voltando. Então, aí, são projetos que podem ser trabalhados na educação infantil. Então, a respeito dos projetos na creche. Por que creche? Porque bebê está na creche. De acordo com essas autoras, é correto afirmar. Então, o que é correto afirmar sobre projetos no infantil? Vamos lá. Letra A. No berçário, não é apropriado o trabalho com projetos, pois os bebês precisam ter liberdade e não devem estar submetidos a um trabalho didático sistematizado ou organizado. A preocupação do educador deve estar atrelada aos cuidados com a saúde e a higiene, e não com o aprendizado ou com escolarização precoce. Letra A, totalmente incorreta, gente. Olha quantos erros, ó.
Tá dizendo que projeto não é apropriado para os bebês, tá? Tá dizendo que não devem ser submetidos a esse tipo de trabalho, ou seja, submetidos a projetos. Tá dizendo que a preocupação do professor deve ser só nos cuidados, não é só nos cuidados, tá vendo? E não se preocupar com o aprendizado. Lembre-se, é cuidar e educar, educar, cuidar. Então a A já estaria, estaria não, está eliminada. Vamos para B. Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, da leitura que o educador realiza do grupo e de cada criança. Lembrando, o professor tem que ter esse olhar mesmo. Por quê? Porque são bebês. Mesmo se trabalhando com projetos, quando são crianças maiores, elas vão participar até do tema a ser escolhido. No caso dos bebês, não dá. Então, a professora elabora conforme a necessidade, a realidade dos seus bebês. Ele deve prestar atenção ao modo como as crianças agem e dar significado a essas manifestações. Então, a partir da realidade desses bebês, a professora vai observar, vai verificar a realidade para depois ela verificar que projeto que pode ser desenvolvido com os bebês. Por exemplo, música, ok? É a partir dessas observações que vai encontrar os temas. Porque os bebês não vão falar os temas, né, gente? Os problemas e a questão referente aos projetos. Até o momento, a letra B é a correta. No dia da prova, gente, antes de vocês terem certeza, vocês colocam um ponto de interrogação, termina a leitura das outras, elimina as impossíveis para ter certeza da alternativa correta, ok? Vamos ver aí a C e a D. Se a B provavelmente é a certa, temos que encontrar algo de errado na C e na D. Vamos lá. C. Os projetos que configuram por apresentar uma organização didática e estrutura fixa, que deve prever um produto final, objetivos gerais, título, tema definido pelo professor e sequência didática pré-definida, devem englobar conteúdos de todas as áreas do conhecimento e sua duração deve ser necessariamente bimestral, semestral, anual. Por que que tá errado? Porque nós estamos falando de projeto com bebês. Então, aqui tá falando que necessariamente deve ser um projeto que dure ano, o semestre inteiro, o bimestre inteiro. Não tem necessidade, são bebês. Nem com os maiores tem essa necessidade. Outro erro aqui, uma estrutura fixa. Não, é flexível, gente. Estamos falando de bebês, né? Não é nada definido. Lembra lá? Vai dançar conforme a música? Então, nós vamos observar esses bebês para ver. O projeto pode ser de uma semana, pode ser de um mês, pode ser de 15 dias, 2 dias, vai depender. Então, não tem algo fixo, tá? Depois, na D, o professor deve eleger os temas dos projetos antes do início do ano letivo. Como? Já tá um erro aqui, ó. Antes, porque eu nem conheço as minhas crianças. Como que eu vou escolher antes do ano letivo? Ó, aqui, ó. Sem conhecer o bebês e as crianças, piorou. Errado. Para que o trabalho já esteja organizado e previsto ao recebê-los. Errado. Deve selecionar temas como meios de transporte ou animais. Não obrigatoriamente precisa ser transporte e animais. Tá vendo? Aqui tá falando deve, como se fosse obrigatório. Todas as atividades devem ser previamente definidas, organizadas, rigorosamente seguidas. Errado também. Estamos falando de projetos, né, gente? A alternativa correta, agora com certeza, letra B de bola. E daí, letra A, eliminada, C, eliminada e D, eliminada. Ok? Ah, e ainda tem a E, que temos que eliminar ainda a E. Peraí.
Os projetos com roteiros pré-elaborados e sequência de atividades disponíveis na internet são excelentes opções para os professores de bebês e crianças pequenas, pois já trazem as explicações das atividades e a duração que deve ter cada projeto para todas as turmas. Cabe ao educador somente selecionar o projeto na internet, imprimir o texto e as atividades depois aplicá-las ao seu grupo, né? Como se fosse só isso, né, gente? Ó. Tá? Pega lá qualquer projeto na internet, imprime e tá tudo certo. Você nem sabe quem são seus alunos, né? Não, também não, ok? Então, realmente, a alternativa correta é a B de bola. Questão 3. Vamos para a questão de número 4. Os espaços na educação infantil devem ser planejados, de modo a permitir que as crianças, vamos lá, A, permaneçam sentadas durante todas as atividades. B, explorem livremente os ambientes e realizem deslocamentos amplos, respeitando sua autonomia e sua singularidade. Pode ser essa. C, participem apenas de atividades externas supervisionadas. D, realizem movimentos restritos, controlados exclusivamente pelo professor. O que tem de errado? Restritos, controlados, apenas atividades externas, sentadas durante todas as atividades. Tá vendo os erros? A alternativa correta, letra B de bola. Explorem a palavra-chave, explorem livremente os espaços, se desloquem. Claro que a professora precisa observar. Porém, as crianças, desde pequenas, elas precisam se locomover, explorar o ambiente, o espaço, se deslocarem, criar aí, né, autonomia, ok? Então, letra B de bola é a correta, tá bom? Questão de número 5. Vamos lá. Na bibliografia de vocês, nós temos o Bender. O autor Bender fala sobre aprendizagem baseada em projetos, também conhecida como ABP. A de aprendizagem, B baseada, P projetos. Mais um autor fala da importância de se trabalhar com projetos. Pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, uma tarefa ou problema altamente motivado envolvente. Ou seja, o tema de um projeto pode ser através de um levantamento de uma questão, uma tarefa que foi feita e surgiu alguma coisa, um problema que precisa ser motivado, envolvente, para se tornar um projeto, né? Para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas. Entre os termos inerentes à ABP, o que se entende por artefatos, tá? Então, eu tô lá trabalhando um projeto, né? Uma aprendizagem baseada em projeto, tô lá trabalhando um projeto. E dentro disso, da ABP, o que ela entende como artefatos? O que é artefato? Será que é algo que vem para ajudar, atrapalhar? O que seria o artefato? Vamos ver? Artefatos são itens criados ao longo da execução de um projeto e que representam possíveis soluções ou aspectos da solução para o problema. Trata-se de um termo utilizado para enfatizar que nem todos os projetos resultam em um relato escrito ou em uma apresentação. Claro, né, gente? Várias formas você pode trabalhar um projeto e o resultado pode ser escrito, fotografado, filmado, seminário, enfim. Um relato escrito poderá ser incluído no interior deste termo, mas também pode tal termo abranger. Então, os artefatos poderiam ser vídeos digitais, portfólios, podcasts, websites, poemas, músicas, cantos que ilustrem o conteúdo, projetos de arte que resultem do próprio projeto, interpretação de papéis ou peças de um único ato, né, uma dramatização, que representam soluções de problemas, artigos para o jornal da escola ou para jornais locais,
relatórios apresentados oralmente para vários órgãos governamentais ou outras organizações e recomendações ou diretrizes para ações com relação a certas questões. Ou seja, resumindo, artefatos, na letra A está dizendo que são itens que vão ajudar no projeto a ser seguido. Já na letra B, artefato está como? É a base para perguntar. Serve para fundamentar o ensino em um cenário do mundo real. Ele pode ser um artigo de jornal, um vídeo interessante, um problema colocado por um político ou grupo de defesa, ou uma apresentação multimídia projetada para preparar o cenário para o projeto. Tem coisas aí que não cabem, né, para o infantil. C. Representa a ênfase de que a aprendizagem resultante desses projetos deveria, temos que tomar cuidado com os verbos, né? Deveria se originar de cenários do mundo real e representar os tipos de coisas que se espera que os adultos façam no mundo real. Ou D. É a questão principal que fornece a tarefa geral ou a meta declarada para o projeto ABP. Ela deve ser explicitada de maneira clara e ser altamente motivadora. Deve ser algo que os alunos considerem significativo e que desperte sua paixão. Veja, tem muitas alternativas que estão explicando sobre tema de projeto e não sobre artefatos, tá? Por exemplo, na letra D, está dizendo sobre tema, que a questão principal, ou seja, o tema do projeto, deve ser motivador, deve ser significativo. Então, a letra D é sobre tema, não é sobre esses artefatos, tá? Artefato seria algo a mais, várias coisas que você pode usar dentro do projeto, dentro do resultado, tá? Então, a letra D não é que está errada, é que ela não está se referindo a artefatos, e sim tema. Na C, já está falando sobre como que você pode desenvolver o projeto, cenários, tá? O desenvolvimento. E aqui também na B está falando a base para perguntar. Não é a base de uma pergunta. Então, o que é artefatos? A pergunta é artefatos. Artefatos são itens. Itens que envolvem o que você vai colocar dentro do projeto. Então, a letra A é a alternativa correta, ok? As outras não é que estão erradas, mas não se refere a artefatos, tudo bem? Vamos lá. Questão 6. Conceito de desenho universal para aprendizagem. DUA. Desenho universal para aprendizagem. Lembra lá, quando a gente fala desenho universal, é para todos os ambientes. Quando a gente fala desenho universal para aprendizagem, o foco é na escola, tá? Tem essa diferença, ok? Então, vamos lá. Aqui, o que é DUA? O conceito está pedindo para falar o que é DUA. Então, a gente tem que encontrar a alternativa que fala o que é o desenho universal de aprendizagem. Vamos lá. A. O conceito do DUA consiste em inviabilizar estratégias de acessibilidade facilitada a todos, no que se referem às estruturas físicas, serviços, produtos e soluções educacionais. Dessa maneira, pensa-se em múltiplos meios de oferecer aprendizagem, reduzindo assim as barreiras impostas pelo ambiente educacional tradicional. Então, aqui, na letra A, o que nós temos de negativo para eliminar? Inviabilizar. Tem várias, tá? Impostas, né? Mas o inviabilizar aqui, eu vou deixar só inviabilizar, tá? Por quê? O DUA, ele vem para ajudar, não para atrapalhar. Então, ele não é uma estratégia para inviabilizar algo negativo, e sim viabilizar. Então, é uma pegadinha. B.
proporcionar flexibilidade nas formas que as informações são apresentadas, nos modos que os estudantes respondem ou demonstram seus conhecimentos e habilidades, e nas maneiras que os estudantes não são motivados, não se comprometem. Pelo contrário, no DUA, eles serão motivados, serão comprometidos com seu próprio aprendizado. Outro erro. C. Reduz as barreiras na forma de ensinar, proporciona adaptações, apoios, ajudas e desafios apropriados e mantém altas expectativas de êxito para todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiências e os que se encontram limitados por sua competência linguística no idioma da aprendizagem. Então aqui, o DUA, gente, ele foi feito para não precisar de adaptações. Ele já foi pensado para não precisar adaptar nada, certo? E outra, limitados. É palavra negativa, mas eu vou deixar só ali, tá? Aqui no caso é negativo, mas eu vou deixar, como eu falei que só ia deixar uma, peraí. Vou deixar só antes, tá? Só pode ser a D. Vamos ver se não tem nada de errado na D. DUA considera as diferentes formas de aprender e as habilidades do sujeito. Com isso, contempla também a especificidade de aprender das pessoas com deficiência, preocupando-se com suas habilidades e necessidades. Para que isso seja possível, a principal característica do DUA é a flexibilidade. No ambiente educativo, a flexibilidade no ambiente educativo, a metodologia, a composição e a forma de apresentação dos conteúdos devem ser flexíveis e oportunizar, as palavras-chave aí, diferentes recursos pedagógicos para atender aos diferentes perfis de aprendizagem. A letra D é a alternativa correta sobre o DUA, está completa, fala de tudo, porque o DUA, ele veio para ajudar no ensino-aprendizagem, tá? Então, precisa ser flexível, lembrando que ele é pensado para os alunos da educação especial, tá? Então, a alternativa correta, D de dado. Questão 7. Barbieri, de novo aí, porque são 2 livros dela, um convite a olharmos entre nós e a nossa volta, as transformações na natureza, nas cores, construções e intervenções, um diálogo entre artes, educação e infância, sendo o objetivo. Então, na segunda obra dela, ela fala que para trabalhar artes, nós temos que também prestar atenção ao nosso redor, a natureza, porque a natureza nada mais é do que uma obra de arte. Então, prestar atenção na natureza, árvores, plantas, céu, natureza em geral, as cores, as transformações que tiveram na natureza, enfim, tá? Esse é o pensamento da autora. Então, aqui, qual é o objetivo de tudo isso? Na letra A, fala explorar cartograficamente os espaços geográficos em torno, promovendo uma participação ativa. Embora a palavra participação ativa seja a palavra-chave de concurso, o foco da Barbieri, que é da área de artes, em nenhum momento ela fala que é explorar... Em nenhum momento ela vai falar que o foco é geografia, explorar os espaços geográficos em volta. Tá? Letra B. Colaborar com a responsabilidade da sustentabilidade do planeta. Embora isso seja positivo, os alunos aprenderem a ser responsáveis pela sustentabilidade do planeta, isso é positivo.
Mas esse não é o pensamento da autora, o foco dela é em artes, tá? E também não é nenhuma das alternativas. Então, qual que é o foco dela? Letra C, explorar as transformações territoriais contemporâneas, ou seja, o entorno, né, do que tem à sua volta, da natureza, tá? Promovendo uma reflexão crítica e conhecimento. A alternativa correta aí da 7 é a letra C, com certeza, letra C, ok? Questão 8. De acordo com Bock, está lá na bibliografia, novamente sobre o desenho universal de aprendizagem, o DUA, proporciona práticas de ensino que contemplam a variação humana, que ainda é um grande desafio aos sistemas de ensino. Remove barreiras de acesso ao conhecimento, sem eliminar os desafios necessários à aprendizagem, e torna-se imprescindível para a garantia da participação social de pessoas com deficiência nesse sistema. Tem como objetivo do DUA, vamos lá. A. Apresentar o DUA como uma atitude de educar apenas. Educar apenas. Que pode contribuir para a efetivação de processos educativos inclusivos nas modalidades de ensino. Aqui, um erro, educar apenas, e aqui somente nas modalidades. É em tudo, né? Mas eu nem vou pintar esse daí. Educar apenas. B. Apresentar o DUA como uma atitude de cuidado que pode contribuir para a efetivação de processos educativos em todos os níveis. Essa daqui é a alternativa correta, mas eu vou explicar. C. Apresentar o DUA como uma atitude de prevenção. Aqui, prevenção não é. E a D. Apresentar o DUA como atitude de exclusão. Também não, tá? Vamos lá. Voltando ao pensamento do autor, ele fala que a partir do momento, olha aqui, que você remove as barreiras, ó. A partir do momento que você remove as barreiras, tá? Você está tendo cuidado necessário, tá? Embora a educação seja cuidar e educar, o foco desse autor é nos cuidados. Que tipo de cuidados? Removendo as barreiras para não atrapalhar o ensino-aprendizagem. Tá vendo aqui, ó? Necessários à aprendizagem. Então, a alternativa correta, que é o pensamento do autor, é a letra B de bola. E outra coisa também, ele fala da inclusão, que deve ser não só nas modalidades. Modalidade é EJA, educação especial, mas em todos os níveis. Por quê? Porque os alunos podem estar no infantil, no fundamental, no médio, porém são da educação especial, então em todos os níveis, tá? A alternativa correta, letra B de bola. Questão 9, Bortolanza, mudou o autor. O papel da linguagem no desenvolvimento infantil, implicações dos estudos de Vygotsky. Bortolanza é o autor que cita Vygotsky, tá? Ele concorda com a fala do Vygotsky. Lembrando que o Vygotsky é aquele sócio interacionista. Ele fala que para o aluno aprender, se desenvolver, é importante a interação social com o outro, com o adulto, com a criança, com o meio ambiente, tá? Então, aqui, ele discute a importância como mediadora do desenvolvimento cognitivo e das relações sociais na infância, conforme a perspectiva histórica cultural de Vygotsky. A pesquisa explora como ela atua como instrumento psicológico e a relevância da interação social no desenvolvimento infantil. Trata-se. Ele está falando da importância do quê? A, da interação.
B, da linguagem, C, da escrita ou D, da brincadeira? Ele está falando da importância da linguagem. Da linguagem. Porque interação, ele já é interacionista. A interação, ele já fala aqui, ó, sobre interação. Tá? A brincadeira vai estar em tudo, porque as crianças aprendem e se desenvolvem brincando. Certo? Aqui a escrita, ele não foca na escrita, porque o foco dele está aqui, ó. A linguagem no desenvolvimento infantil. Certo? Então, esse pensamento aqui, o foco dele é na linguagem. Ok? Letra B de bola. Vamos lá. Questão 10. Segundo estudos desenvolvidos por Charlotte sobre o fracasso escolar, avalie as afirmativas a seguir. Então, vamos ver aí o que é certo e o que é errado conforme Charlotte aí. 1. O fracasso escolar pode ser pensado como uma diferença entre alunos, entre currículos, entre estabelecimentos. 2. O fracasso escolar é uma experiência que o aluno vive e interpreta e pode constituir-se em objeto de pesquisa. C. A origem social é a causa do fracasso escolar. E os alunos em situação de fracasso padecem deficiências socioculturais. Olha lá. Tá falando que a origem social é a causa do fracasso. Olha só. Vamos lá, vamos ver nas alternativas? Vamos lá. A A tá dizendo que a 1, 2 e 3 está correta. A B, 1 e 2. A C, 1 e 3. E a D, 2 e 3. Vamos voltar. Vamos lá. Eu faço para ver se eu pego vocês, mas não tem jeito, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar Charlotte. O Charlotte, ele fala que o fracasso tem várias origens. Vamos lá, vamos relembrar o conteúdo. O autor, ele fala que o fracasso escolar não tem uma única origem e um único culpado. Não tem o aluno como culpado, não tem o professor como culpado, não é só a escola culpada, é um conjunto que deve ser melhorado, tá? Então, ele fala que o fracasso escolar, alunos, o currículo que é ensinado, as escolas. Ele fala que dependendo da experiência do aluno, pode ser positivo ou negativo para se tornar um fracasso. O fracasso tem que ser pesquisado, porque não é uma única origem. E realmente, gente, ele fala dessa causa do fracasso, que tem uma origem social. Mas o que é esse social? Que já vem de uma sociedade, é algo histórico. Nós já escutamos falar de fracasso desde a origem da escola, desde a origem da educação, principalmente na época que só tinha o tradicional, né? Que as crianças, né, os alunos em geral, só focava, por exemplo, aluno nota A, B, eram os melhores. Aluno C eram mais ou menos, D e E eram os piores. Isso estava levando um todo para o fracasso. Aí veio a progressão continuada. E eles viram que a prova não era a única forma de avaliar um aluno, né? Por quê? A avaliação é um conjunto, não só a prova, nota, ok? Então, todas essas aí, conforme Charlotte, fazem parte do fracasso escolar. Então, não tem um único culpado nisso tudo. Todas estão corretas. A alternativa correta, letra A. Ok? Questão 11. Na obra
A aprendizagem inicial da língua escrita com crianças de 4 e 5 anos. Lembrando, 4 e 5 anos não é alfabetização. Porém, quando a gente fala aprendizagem inicial da língua escrita, trabalhar o nome, trabalhar as letras do alfabeto, isso não quer dizer alfabetização diretamente. E sim, eles tenham o contato com o livro, com as imagens do livro, é nesse sentido, tá? Mediações pedagógicas da Brandão e Rosa. As autoras defendem a integração dos eixos do letramento e da alfabetização. Tanto é que muitas crianças chegam no ensino fundamental letradas. Elas não estão alfabetizadas, mas elas já têm essa função social da escrita. Para que vai servir, né? Como facetas complementares no processo de apropriação da linguagem escrita na educação infantil. Com base nas propostas apresentadas a esse respeito por uma das autoras, no primeiro capítulo, analise cada uma das afirmativas abaixo como verdadeira ou falsa. Deixa eu ver quantas alternativas tem aqui. 4. Aqui 4 também, né? Vamos lá, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Primeira. A mediação pedagógica na educação infantil pode incluir atividades que estimulem o reconhecimento das letras, tá certo? O nome próprio, acabei de falar, hein? Nome próprio das crianças e palavras significativas. O que não implica necessariamente desrespeitar as culturas da infância. Exatamente. Aqui, ó, não implica desrespeitar a infância, porque elas não estão sendo alfabetizadas. Só estão aprendendo o nome, reconhecendo as letras, isso é verdadeiro. Verdadeiro. Se vocês quiserem ir pela eliminação, também dá, tá, gente? Ó. Por exemplo, na primeira coluna, o que tem falso na primeira coluna? Ah, é a B. Então, eu já elimino a B, nem preciso olhar mais, tá vendo? Opa, já elimino a B. Por quê? Porque a tá como verdadeiro, a C e a D. Vamos lá, voltando. Desafiar as crianças a tentar ler palavras em contextos conhecidos, como em quadrinhas, né? Aquelas que a gente brinca com lendas, as parlendas, as rimas, ou jogos que envolvam rimas. É uma prática que contribui para a aprendizagem de aspectos importantes para o processo de alfabetização. Não significa alfabetizar, né? Então, também está correto. Vamos lá. Atividade. Então, a 2 está certa. Vamos lá, vamos voltar lá. Coluna 2. Tá falando que é falso, então a gente já elimina A aqui. Elimina A. Porque a C tá falando que é verdadeira também. E já eliminou a D, que tá falando que é falso. Tá? A alternativa correta já é a C. Vamos lá. Atividades que envolvam o reconhecimento do nome próprio, ok? Assim como a leitura de palavras em quadrinhas que a criança sabe de cor. Leitura, não. Elas não vão ler, elas não estão alfabetizadas. Opõe-se às atividades lúdicas... Opõe-se às atividades situadas no eixo do letramento, isto é, aquelas que propiciam a participação em práticas sociais do uso. Não. Elas não vão ler de nenhuma forma, tá? Elas não são alfabetizadas. E a próxima, práticas que integram letramento e alfabetização, como a produção coletiva de texto, aí sim. Leitura compartilhada, sim, é a professora, né? Promovem aprendizagens que articulam o funcionamento da escrita e seus usos sociais, que é o letramento, respondendo aos interesses das crianças. Aí sim está correto. Então, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a quarta verdadeira. A alternativa correta, letra C. Continuando. Questão 12. Com base na obra Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, de Cavaleiro,
que aborda as relações étnico-raciais no ambiente escolar. Assinale a alternativa correta sobre o papel da educação infantil na construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Esse livro da Cavaleiro, ela fala que nós não podemos ser omissos, se silenciar e não trabalhar sobre o assunto na escola, principalmente desde os pequenos. Eles têm que entender que não pode existir preconceito, discriminação, principalmente racismo, que é crime, tá bom? É sobre isso. Vamos lá. Vamos ver aqui nas alternativas. Opa. O racismo estrutural, embora relevante para o debate educacional, tem impacto apenas no ensino fundamental, errado, e médio, sendo menos significativo no infantil, onde as crianças ainda não possuem maturidade para vivenciar essas. Errado, tá, gente? Por quê? Porque a própria autora fala que é para trabalhar o assunto desde a educação infantil e não só no fundamental e médio. Errado. B. A educação infantil deve promover uma pedagogia antirracista, valorizando a diversidade étnico-racial por meio de práticas pedagógicas que respeitem e celebrem as diferentes culturas, além de combater práticas que reforcem preconceitos e desigualdades estruturais. A alternativa correta até então é a letra B de bola, que é o pensamento da autora. C. A promoção de igualdade racial no infantil deve privilegiar a adoção de materiais pedagógicos que evitem a representação de estereótipos, evitando a necessidade de realizar discussões diretas sobre os temas. Não, é para trabalhar sobre os temas. D. As relações étnico-raciais no infantil são naturalmente equilibradas, visto que as crianças convivem em um ambiente menos influenciado pelos preconceitos, reduzindo a necessidade de intervenções pedagógicas intencionais. Errado também, tá? Porque a própria autora fez a pesquisa, tá? E ela fala que desde o infantil existe essa influência nas salas de aula, ok? Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola. Deixa eu falar para um pessoal que está entrando, que nós estamos atrasados, tá? Pessoal, eu estou fazendo a correção ainda da apostila do infantil, mas vocês podem aguardar que nós assim que finalizar, nós já vamos iniciar com a da educação especial, tá bom? Vocês podem aguardar aí. 13. O projeto A Cidade das Crianças, criado por Francesco Tonucci, propõe, vamos lá. Lembra lá que nós estudamos, né? A Cidade das Crianças, que a ideia do autor é ter um olhar para as crianças, né? O olhar das crianças é diferente do nosso. Vamos lá. Letra A. Então, o que ele propõe com o projeto Cidade das Crianças? A. Questionar as crianças, o ponto de vista dos adultos, observar suas ideias, protestos e propostas, para fazer com que as políticas públicas sejam imbuídas apenas no coletivo e forçar pensamento juvenil. Tem várias palavras negativas aí para eliminar. Não é questionar as crianças, não é apenas no coletivo, não é forçar, tá? B. Refletir sobre as crianças, pensar no seu ponto de vista, não ouvir suas ideias. Tá errado não ouvir suas ideias. Mas protestar suas propostas, errado. Para fazer com que as políticas públicas não sejam. Errado, né? Vamos ver a C. Ouvir as crianças, questionar seu ponto de vista,
ouvir suas ideias, protestos e propostas para fazer com que as políticas públicas sejam imbuídas da singularidade e força do pensamento infantil. Força é uma coisa, forçar é outra, tá? Tem significados diferentes. A alternativa correta da 13, letra C. Tá? Letra C. Questão 14. Opa! Segundo Dourados, a busca por melhoria da qualidade da educação exige medidas, não só no campo do ingresso e da permanência, mas requer ações que possam reverter a situação de baixa qualidade da aprendizagem na educação infantil. O que pressupõe, por um lado, identificar os condicionantes da política de gestão e, por outro, refletir sobre a construção de estratégias de mudança do quadro atual. Então, a respeito da qualidade, vamos ver? Leia as afirmações apresentadas, escreva verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Nós temos 1, 2, 3 e temos também até a letra D. Vamos lá. As instituições que ofertam educação infantil devem promover igualdade de oportunidade para que todas as crianças tenham acesso ao saber e à construção de formas de sociabilidade e subjetividade que garantam a democracia e a minimização das desigualdades sociais. Perfeito! Tudo bonitinho, é verdadeiro. Segundo, as instituições que ofertam educação infantil devem promover igualdade de oportunidade para que todas as crianças tenham acesso ao saber e à construção de formas de sociabilidade e subjetividade que garantam a uniformidade de conhecimentos e a padronização de saberes. Errado. Então, essa daqui, essa segunda, é falsa. Próximo. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, almeja estimular a aprendizagem dos alunos dos grandes centros de ensino, visto que a responsabilidade na atuação no mercado de trabalho é maior para esses indivíduos. 2 erros. O foco não é nos grandes centros de ensino, é em todos, e o foco não é no mercado de trabalho, ok? Falso também. Só a primeira que é verdadeira, então a alternativa correta é a C, verdadeira, falsa e falsa. Só a primeira que é verdadeira, o resto é falso, ok? C. Questão 15. Depois eu coloco o gabarito no grupo, tá, gente? Tô fazendo aqui com vocês, no ao vivo, a correção, porém eu coloco o gabarito no grupo, tá? Jaqueline Moll é autora que tem 4 obras na bibliografia de vocês, todas elas falando da educação integral, tempo integral. Vamos lá, só relembrando. O que é a educação integral? É a formação plena global do indivíduo. Isso é uma formação integral. E jornada tempo integral é a ampliação do horário, tá? E daí, com a ampliação do tempo da jornada de aula, fica mais fácil atingir o objetivo da formação integral, tá? Então, vamos lá. Em sua obra Caminhos da Educação Integral no Brasil, Direito a Outros Tempos e Espaços Educativos, discute a educação integral como um direito que se concretiza por meio da ampliação dos tempos e espaços educativos. Assinale a alternativa que melhor representa essa concepção, ou seja, educação integral e jornada tempo integral. Vamos lá. A educação integral visa a preparar os alunos para o mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos profissionalizantes que os capacitem para o exercício de uma profissão específica. O que tem de errado na letra A?
O foco não é o mercado de trabalho, não é a oferta de cursos profissionalizantes, não é uma profissão específica. O foco não é esse numa educação integral. B. A educação integral, na perspectiva da autora, implica integrar diferentes dimensões da formação humana, como intelectual, física, emocional, social, cultural, por meio de atividades diversificadas que se articulam dentro e fora da escola. A alternativa correta, B de bola, com certeza. Com certeza encontraremos erros na C e na D. Vamos lá. C. Educação integral se restringe à ampliação da jornada integral. Já está errado aqui, ó. Se restringe. Com o aumento do número de horas-aulas das disciplinas tradicionais, visando aprofundar, não. D. A educação integral se caracteriza pela oferta de atividades extracurriculares no contraturno escolar, como aulas de música, esporte e artes, desvinculadas do currículo e dos objetivos. Não, desvinculadas não. Tá? E a educação integral não é só contraturno escolar, tá, gente? Uma educação integral é tudo, não só o contraturno. Mas aqui a gente pode eliminar pelo desvinculado. É tudo vinculado, não desvinculado, tá? A alternativa correta realmente é a letra B. Questão 16. Segundo Felício, a educação integral, mais um autor que fala sobre o mesmo assunto, deve ser capaz de responder a uma multiplicidade de questões, exigências e, ao mesmo tempo, em que objetiva a construção de relações na direção do aperfeiçoamento humano, considerando os princípios de educação integral apresentados na BNCC, analise as afirmações a seguir. Tanto é que o foco da BNCC é colocado lá, o compromisso com a educação integral, compromisso com a equidade e o compromisso com a educação inclusiva. Está lá na BNCC, tá? Vamos lá. Vamos olhar aqui quantas alternativas tem. Vai até a E. Ok, vamos lá. Primeiro, os princípios relacionados à educação integral na BNCC restringem-se à escola que possui ampliação de da jornada escolar. Educação integral não se restringe só à escola, gente. Essa educação integral em outros espaços, na família. Educação integral diz respeito à formação do ser humano, à formação do indivíduo. Ele não tem só essa formação dentro da escola. Então, não vai se restringir só à escola, tá? Então, a 1 tá errada. Então, onde tem a 1 aqui, a gente elimina, ó. C, D e E. Já eliminou 3. A alternativa correta ou é a A ou é a B. Vamos lá. 2. Os princípios relacionados à educação integral na BNCC estão voltados ao desenvolvimento global, certo? Considerando as diferentes dimensões cognitiva, social, emocional, cultural e física. A 2 está totalmente correta. Se está totalmente correta, continua, né? Vai depender da 3 agora. 3. Os princípios relacionados à educação integral na BNCC estão voltados à formação, que prioriza um tempo determinado na área de conhecimento de acordo com os interesses dos alunos. Ó, prioriza um tempo determinado. Não tem tempo determinado. Tá? É pegadinha. Então, a alternativa correta aqui é só a 2. Então, a letra A. E daí eu elimino a B. Tá? Alternativa correta, letra A. Vamos lá.
Continuando. 17. Opa. O trabalho com projetos no Laboratório de Desenvolvimento Infantil, acho que aqui é o FOC, né? Enfim, LDI, é uma abordagem que visa integrar múltiplas linguagens da educação infantil. Mais um autor que fala da importância de se trabalhar projetos no infantil, como a linguagem oral e escrita, matemática, musical, plástica, corporal, ciências naturais, sociais, ou seja, pode envolver no projeto várias situações. Assim como no Laboratório de Desenvolvimento Humano, LDH, da Universidade Federal de Viçosa. Destaca experiências tal e tal de aprendizagem, promovendo a ampliação das possibilidades do trabalho com as crianças e a construção do conhecimento por parte delas. Ou seja, aqui é falado que trabalhar com projetos para as crianças não é fazer para elas, é fazer junto com elas, tá? Vamos ver aí. Destaque experiências o quê? Trabalhar com projeto. A. Inspiradoras e integradas. B. Motivadoras insuficientes. Vamos eliminando aqui os impossíveis. Motivadoras legal, insuficientes, palavra negativa. C. Excludentes, é negativo. E aqui a D, as duas são negativas, irrelevantes e incansáveis. As palavras integradas certo, motivadoras certo, inspiradoras certas. Porém, as duas têm que completar essa lacuna, certo? Inspiradoras e integradas. Para completar essa lacuna é a letra A, inspiradoras e integradas. As experiências devem ser inspiradoras e integradas. Alternativa correta, letra A. Questão 18 do FOC. Esse que eu acabei de falar também é do FOC. De acordo com o FOC, em relação à documentação pedagógica, qualquer tipo de documentação, analise as assertivas abaixo como verdadeiro ou falso. Deixa eu ver quantas tem, são 4 e 5 alternativas aqui, né? Vamos lá, verdadeiro ou falso? O conceito de documentação pedagógica consiste em práticas que envolvem formas de planejar, fazer, refletir, narrar o cotidiano pedagógico e as aprendizagens das crianças. Verdadeira. Ó, verdadeira. Então, aqui o que tiver falsa na primeira já elimina, tá vendo? Ó, a D e a E já tá fora. Segundo, a documentação pedagógica se articula com o desenvolvimento de um aparato instrumental de planejamento, de avaliação, de comunicação do cotidiano pedagógico e da aprendizagem das crianças. Quantas são aqui? A, B e C. Tá. Ó. Aqui também está correto a B. Espera aí, deixa eu colocar com outra cor. Aqui também está correto. Porque a documentação também entra como planejamento, avaliação, comunicação, tá? Terceiro, deixa eu colocar aqui para eliminar, gente. Verdadeiro, verdadeiro. Então, já tem mais duas para eliminar. Vamos terminar aqui primeiro, vai. Como um conceito do campo de pedagogia, ele se torna um sinônimo do ato de documentar. E, mais do que isso, do próprio sentido de documentação. E a última, caracteriza-se pela compilação de registros, ou seja, documentação são registros. Ou seja, ato de produzir registro, fotografar, filmar, tomar nota, colecionar produções das crianças e pela construção de um documento físico, ato de compor portfólios, painéis, aqui totalmente certo. Deixa eu olhar aqui porque a última também está verdadeira.
Tem alguma coisa errada aqui nas alternativas, ó. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu analisar aqui. Essa tá certa, com certeza. Então, essa é verdadeira. Essa é verdadeira. A primeira é verdadeira. Ué, só teria uma falsa. E não duas. Por que duas falsas aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Ah, já achei o erro. Já achei os erros aqui, gente. Primeiro, por que essa elimina, gente? Essa daqui elimina. Porque a palavra documento, ó, como conceito do campo, ele se torna um sinônimo do ato de documentar. E mais do que isso, do próprio sentido de documentação, mas não é um conceito de da própria pedagogia, né? Eu não posso considerar somente da área de pedagogia, tá, gente? Documentação são todas as áreas, não é um conceito que só entra na área pedagógica, por isso que não é considerado verdadeiro aqui. E aqui eu já achei o erro dessa daqui, tá? Já achei. Tá vendo como é bom analisar? Já achei o erro. Qual é o erro dessa? Tá? Olha aqui. Qual é o erro? Aparato instrumental. Apenas. A documentação não é um aparato. Ela faz parte de tudo sobre a escola. A documentação pedagógica já é um planejamento, já é uma avaliação, já é a rotina, a documentação. Não é simplesmente um aparato, um instrumento. Não. Tá? É tudo. Tanto é que aqui na última tem todos os tipos de registro de documentos que existem para documentar. Então, na verdade, essas duas aqui do meio são falsas. Por isso que não estava batendo aqui. Ó. Aqui elimina. Opa. Só a primeira que não elimina, porque a alternativa correta é a... Ai, gente, tô mouse, hein? Tô mouse. Aqui. A alternativa correta é a letra A. Tá? Letra A. Vamos lá. Tá finalizando já, gente. Aguenta aí. Vamos lá. 19. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Letra A. 19. Na obra Vida Cotidiana e Microtransições, o próprio nome já diz, micro, pequenos, pequenas mudanças, tá? É do Fock também, Paulo Fock. Ele fala da importância das pequenas mudanças no cotidiano, tá? Narrativas pedagógicas das escolas do Observatório de Cultura Infantil. Paulo Fock apresenta o conceito de microtransições, pequenas transformações, pequenas mudanças, que emergem do exercício de compreender a vida cotidiana nas instituições de educação infantil. Com base nas ideias do autor, é correto afirmar que, vamos lá, as microtransições são períodos que demandam controle e automatização por parte dos professores, garantindo que as crianças se adaptem rapidamente às mudanças e não percam o foco nas atividades planejadas. Quais são os erros aqui? Que não é a letra A. Demandam controle e automatização, se adaptem rapidamente. Tem que esperar o tempo das crianças, né? Não é se adaptar rapidamente. Tá? Não percam. O foco também não é. B. As microtransições referem-se às pausas entre grandes atividades, que devem ser minimizadas para evitar dispersões e garantir a padronização dos ritmos e das ações dentro da rotina. Olha as palavras negativas aí, gente. Padronização, minimizadas, evitar
As micro já fala pequenas, e aqui tá falando de grandes. Pausas entre grandes atividades. Tudo errado. Ou é a C ou é a D. C. As microtransições são momentos que conectam diferentes situações do cotidiano educativo, promovendo transições de tempo, de espaço, de materiais, de grupo e relações, criando ritmos, bem-estar e respeito às experiências das crianças. Essa é a alternativa correta, porém, eles poderiam ter acrescentado uma palavrinha aqui, ó. Microtransições são pequenos momentos, são momentos curtos, tá? Mas tudo bem. A letra C, de qualquer forma, é a alternativa correta. São momentos, né? São rotinas das crianças. E a D elimina porque as microtransições são intervalos marcados por baixa relevância. Ou seja, nada importante, pelo contrário. Evitar conflitos, sem necessidade de intervenções. Olha quantos erros, tá vendo? Sempre a alternativa correta vão ser aquelas cheirosas, perfumadas, que eu brinco com os alunos, perfume importado, onde vocês não vão encontrar erros, palavras negativas, que é o caso da letra C aí. Questão 20. Conforme Formosinho, um exercício que a herança pedagógica dos 2 últimos séculos nos permite é o de contrastar os modos de fazer pedagogia. O modo de transmissão e de participação. Olha lá, vamos lembrar? A Formosinho, ela é a favor do modo de participação. Participação dos alunos. E não transmissão. O professor não é transmissor. O professor é mediador do conhecimento. Então, requer a participação dos alunos e não eles não participando de nada. Então, ela é contra o modo de transmissão e a favor da participação. Então, na pedagogia da participação, segundo Formosinho, que é o que ela defende, vamos lá. A. O papel do professor é estender os interesses e conhecimentos da criança e do grupo em direção à cultura. B. A atividade da criança é discriminar estímulos exteriores e responder corretamente às perguntas, corrigindo e evitando erros. Errado. C. Os objetivos do ensino são adquirir capacidades pré-acadêmicas, acelerar as aprendizagens e compensar déficit. Nós estamos falando de pedagogia da participação. D. A avaliação está centrada nos produtos e na comparação das realizações individuais com o padrão estabelecido. E. O processo de aprendizagem significa mudança comportamental observável, realizada por meio do ensino. Então, vamos lá. Onde estão os erros aí? Mudança comportamental, padrão estabelecido, avaliação centrada nos produtos, capacidades pré-acadêmicas, acelerar, compensar, o foco não é esse, estímulos exteriores, evitando erros, pelo contrário, né? Tem que ter erro para ter intervenção. Enfim, a alternativa correta pelas palavras positivas, letra A. Olha lá. Interesses, conhecimentos da criança em direção à cultura, tá? Alternativa correta, letra A. Questão 21. Sobre a formação docente, GAT e TARDF. Apesar que o foco, na bibliografia de vocês, o foco maior é na GAT, mas TARDF também fala dessa importância, tá? Aponto a relevância da formação continuada e a integração entre teoria e prática como elementos essenciais para a qualidade do ensino. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Não querem a correta, eles querem a incorreta, tá? Eles querem a incorreta. Vamos ver qual é a incorreta.
os autores concordam que a experiência na área é crucial para o desenvolvimento profissional dos professores e que muitos educadores, mesmo sem uma graduação, podem dar aulas usando seu notório saber. Errado, né, gente? A formação continuada, para ter uma formação continuada, o professor primeiro precisa ser graduado, uma formação inicial, para depois ter a formação continuada. Então, a A está errada. B. Tardif ressalta que a prática docente é profundamente influenciada pelo contexto em que o professor atua, incluindo a cultura escolar, as experiências pessoais e a dinâmica da sala de aula. Ele argumenta, a Gatti, gente, estou falando de Tardif, mas a Gatti tem o mesmo pensamento. Ele argumenta que o conhecimento é construído a partir da interação entre teoria e prática. Pode ser. C. Gatti argumenta que a formação inicial é importante, mas não é suficiente. Ela defende a necessidade de formação continuada, pois a prática docente evolui e os educadores precisam se atualizar para atender às demandas contemporâneas da educação. Acredito que o foco seja esse. Ai, peraí, gente, eles querem a incorreta, não é isso? Ah, eles querem a incorreta. Por isso que eu tô achando várias corretas aqui. Vamos lá. Ah, eles querem a incorreta. A B está correta. A C também está correta. A D. Gatti reconhece que a experiência prática é fundamental e que o conhecimento teórico deve ser complementado por experiências na sala de aula. Argumenta que a formação do professor deve integrar teoria e prática. Também está correto. Tardif enfatiza que o conhecimento docente é construído em um processo contínuo que integra a formação inicial e a experiência prática. Ele não considera o conhecimento da formação inicial como algo isolado, mas sim como parte de um processo mais amplo de desenvolvimento profissional. Também está certo, gente. Todas, B, C, D e E, estão corretas, mas eles querem a incorreta aqui. Vou até colocar com outra cor. Ó, eles querem a incorreta e a incorreta é a letra A. Aí, eu vou deixar de vermelho mostrando por que a incorreta que eles querem é essa, tá? Letra A. Questão 20. Acho que não deu certo marcar todo mundo no mesmo dia, né, gente? Porque atrasou bastante, ó. Eu tô com a turma do infantil, faltam 3 questões ainda. 22. O profissional, que é o grande responsável para que a inclusão ocorra na escola, abrindo espaços e promovendo trocas de experiências importantes, desenvolvendo uma gestão democrática e participativa, dentro, é claro, de suas possibilidades de acordo com o contexto em que atua na comunidade, favorecendo a formação e a consolidação de equipes de trabalho. Quando eu falo do profissional que é que deve ser uma gestão democrática e participativa, eu estou falando de quem? A, do gestor da escola, do diretor. B, do coordenador. C, do supervisor. D, do psicólogo. C e D já estão descartadas, porque o supervisor é da Secretaria da Educação, ele não fica na escola, o psicólogo também não. O coordenador fica, tá? O coordenador também faz parte de uma gestão, mas aqui, esse responsável, porque aqui tá falando o grande responsável. O grande responsável pela escola não é o coordenador, é o gestor, é o diretor, ok? Letra A. Tá? Letra A. Eu coloquei aqui a alternativa correta. Coloquei já. Tá. Vamos lá. 23. Vamos analisar aí o 23 e o 24 da Emília Ferreiro, que vai falar sobre hipóteses silábicas, tá? Analise as escritas de Clara e André. Vamos lá. Aqui, André. Olha como ele escreveu.
e a professora ditou mariposa. Ele escreve corrido e lê corrido, tá? Ó, na verdade assim, ele usou as letras do nome dele de André aqui, a maioria, tá? Para escrever raposa. E na hora de ler, ele não lê silabando, ele lê direto. Então, ele não sabe ler, tá? Ah lá, galinha. Pode ver que ele usa as mesmas letras. Esquilo, galo e rã, tá? Lembrando que a professora, ela fez a avaliação diagnóstica correta. O ditado, né? Mariposa é polissílaba, 4 sílabas ou mais. Galinha, 3 sílabas. Ela usou também o esquilo, não precisava, né? Era uma só, mas tudo bem. O galo, 2 sílabas e rã, 1 sílaba só, tá? Aqui faltou a frase, né? Repetiu 2 palavras aqui, trissílaba, mas tudo bem, vamos lá. O foco não é esse, né? É analisar a escrita do aluno aí. Então, esse é o André, olha como ele escreveu. E deste lado aqui nós temos a Clara. Vejam que são situações totalmente diferentes. Olha a Clara. A para ma, ri é o i, po é o o, za é o a, para escrever mariposa. Então, ela utilizou as vogais. Ela utiliza as vogais e ela já lê silabando. Ó, mariposa, tá vendo? Depois, galinha, a, i, a, e leu silabando. Esquilo, e, i, o, e leu esquilo. Galo, a, o. E rã, ela colocou rã, tá? Enfim, olha a diferença. Clara tá bem mais adiantada do que André. Vamos ver nas alternativas. É correto dizer que... Vamos lá. Qual que é essa questão já? Estamos na 23, né? Vamos lá. É correto dizer que... A Clara tem mais conhecimento sobre a representação escrita do que André. Fato, né? Pois apresenta uma escrita já fonetizada, Clara, silábica com valor sonoro. Por que silábica com valor? Porque ela usa as vogais. E cada vogal, já tem o som, né? Ela usa as vogais, porém quando lê, ela lê a sílaba, tá? Com as vogais. Enquanto André apresenta uma escrita ainda não fonetizada. Ele está no pré-silábico. Isto é, não estabelece correspondência termo a termo entre segmentos do falado e do escrito. Exatamente o que acontece aqui é a letra A. Vamos ver as outras, por que não, tá? Então, a Clara, ela é silábica com valor, ela não é ainda silábica alfabética, ela é silábica com valor, só usa as vogais. E o André, ele é pré-silábico, tá? Aí na B não pode ser por quê? Clara, silábica com valor, e André tá dizendo que é silábico. O André não é silábico nem aqui, nem, né, na China. C, tá dizendo que a Clara já é silábica alfabética. Não é. E o André é silábico. Não é. Na D tá dizendo que a Clara é alfabética e o André é pré-silábico. Ele é pré-silábico, mas ela não é alfabética. E na E tá dizendo que os dois têm a mesma representação de escrita. Não tem, tá? Então, a alternativa correta é a A mesmo. 24. A professora Ana quer fazer um lanche especial com seus alunos do primeiro ano. Ela pensou em propor uma atividade de escrita da lista de frutas que gostariam de levar para o lanche. No entanto, ela tem dúvidas sobre a melhor forma de agrupar seus alunos, considerando os diferentes níveis de conhecimento sobre a escrita no grupo. Ana compreende que, para que os agrupamentos sejam produtivos, é preciso considerar a possibilidade real de cooperação entre eles e de reflexão sobre o conteúdo da atividade proposta. Veja a seguir uma amostra dos diferentes conhecimentos sobre a escrita do seu grupo.
Na lista seguinte, as crianças escreveram uma pequena lista de animais. Vamos ver. Ela quer agrupar esses alunos, né? Vamos ver quem pode agrupar com quem, ó. Aluno A. O aluno A, ele escreveu leopardo, olha lá, e-o-ar-do. Camelo, aelo, tigre, iger, ier. Onça, oá, tá vendo? Ele está aí no silábico com valor, né? Aparentemente, mas vamos lá. O aluno B. O aluno B está na mesma situação lá do André. Ele usa as palavras do nome, provavelmente. Ele está no pré-silábico. Então, o A indica, está indicando silábico com valor. O B está indicando que é pré-silábico, aparentemente. Estou analisando rápido, tá? O C, olha lá. Leopardo, iosso. Camelo, K-N-I. Tigre, PD. Tem que analisar o C direito aqui. Ele não está no silábico com valor. Apesar que ele leu. Apesar dele ter lido ali, para mim ele é sem valor. Bom, vamos ver. E aqui na D, tá mais adiantado, deixa eu ver. Já tá alfabético, né, gente? O D é alfabético. Leopardo, camelo, tigre, onça com S, mas tudo bem, tá? Ele já é alfabético aí, o D. Vamos lá. Analise as sugestões de agrupamentos e assinale a única alternativa que dificilmente poderia potencializar a reflexão sobre a prática. Peraí. Assinale a única alternativa que dificilmente, que não pode acontecer, né? De ficarem juntos, que daí não vai ter progresso. Então, qual que não pode ficar de jeito nenhum junto, né? É isso. Vamos lá. O C pode ficar com D? Poderia. O B pode ficar com D? Não. O B com D, essa já é a alternativa correta. O B com D não. Sabe por quê, gente? O B, ele é pré-silábico e o D já é alfabético. Aí não teria progresso, está muito distante. O C, no C, o A poderia ficar com C? Poderia, porque o A silábico com valor e o C sem valor? Poderia. O D, o B com C poderia? B com C poderia, porque um está pré-silábico e o outro silábico sem valor. E o E? O A poderia ficar com D? Poderia, por quê? O A é silábico com valor e o D é alfabético já. E o que é impossível, que não poderiam ficar de nenhum jeito junto? O B, porque o B é pré-silábico e o D já é alfabético. Tem uma diferença muito grande entre eles, tá? E vamos à última questão da noite para Itaquá Infantil. Paulo Freire, a importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam. Apresenta uma reflexão profunda sobre a leitura como prática social, cultural e política. Sobre esse assunto, julgue verdadeiro ou falso. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que, depois de terminar aqui, vou ter que dar uma parada, a gente atrasou tudo. Atrasou tudo. Eu esqueci que 25 questões não teria como a gente fazer em 1 hora de aula, né? Teria que ter dividido em 2 dias, mas tudo bem, agora já foi. Então, eu vou fazer metade com o especial, depois amanhã a outra metade. Vamos lá. Para Freire, todo sujeito, antes de decodificar signos gráficos, interpreta a realidade em que vive, produzindo sentidos a partir de suas experiências práticas e contextos históricos. Essa
percepção o leva a afirmar que a alfabetização deve ser baseada no treinamento de habilidades cognitivas e mecânicas. Paulo Freire não fala. Aqui já tem um erro. Já tem um erro aqui, é falso. Segundo, a alfabetização é entendida por Freire como parte de um projeto mais amplo de humanização, no qual o educando deixa de ser objeto para tornar-se sujeito da história. Aqui, verdade. Falso, verdadeiro. Ao enfatizar a indissociabilidade entre ler a palavra e ler o mundo, ou seja, são indissociáveis, inseparáveis, o autor apresenta a alfabetização como prática de liberdade sustentada pela consciência crítica, pela valorização de experiência cultural dos educandos e pela abertura ao diálogo como fundamento da educação democrática. Totalmente certo. Professora, olha as palavras usadas pelo Paulo Freire. Educação democrática, experiência, valorização, diálogo, consciência crítica, liberdade, prática, leitura de mundo, tudo palavra, humanização, tá? A segunda e a terceira é verdadeira, a primeira é falsa. Alternativa correta, letra A. Ó. Letra A. Falsa, verdadeira, verdadeira, letra A. Tá? E aqui nós finalizamos essa correção dos autores da educação infantil. E nós iniciaremos daqui a pouco. Eu vou falar ainda com vocês do infantil, não saiam não quem tiver aí, tá? Eu vou parar aqui a gravação para falar com vocês, ok?